Hoje eu queria estar deixando para você o Salmo 68:17, que diz assim: os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares, e em meio a todos eles está o Senhor. O Senhor se utiliza de muitos carros para transformar o nosso coração. São carruagens de triunfo para nos levar a vencer todos os inimigos internos, os inimigos externos. Jeremias 17:9-10 diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas eu, Senhor, sondo os corações, eu esquadrinho para dar a cada um segundo as suas obras. Para nossa surpresa, muitas vezes nós achamos que nós estamos agradando o Senhor com as nossas atitudes, quando o Espírito Santo vem nos convencendo que muita coisa na nossa vida precisa ser tratada. Nossa mente precisa ser mudada, nosso coração precisa ser limpo, nossas intenções precisam ser corrigidas, nossa visão das pessoas, da vida precisa ser repensada, nossas veredas precisam ser aplanadas, a nossa natureza precisa ser completamente mudada. Nós somos uma obra ainda em construção, e a palavra do Senhor diz que isso vai se dar até a vinda de Cristo Jesus. Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo disse que aquele que começou boa obra em nós, ele vai aperfeiçoar a cada dia. E Deus usa esses carros para nos conduzir à imagem e semelhança do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Muitas vezes esses carros podem ser tempos de enfermidade para gerar fé no sobrenatural, para gerar fé na cura, na libertação, para que nós possamos ser canal de cura e libertação na vida de outras pessoas. A palavra do Senhor diz em Jó 33 que Deus fala com o homem de três maneiras: em visões, em sonho, quando ele cai em sono profundo no seu leito e Deus fala com ele, ou então quando Deus coloca o homem no leito da enfermidade, lhe abre os ouvidos e lhe sela a instrução. Sabe, na enfermidade nós vemos que nós não somos ninguém, nós vemos que nós somos pó, nós vemos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos das pessoas, que não é o nosso dinheiro que garante a nossa vida. Corrigimos nossas atitudes na enfermidade, nos voltamos para Deus, aprendemos a ser agradecidos e a verdadeiramente observar as coisas que são preciosas e que são importantes na nossa vida. Muitas vezes os carros do Senhor são dificuldades financeiras que quebram o nosso orgulho, que quebram a nossa arrogância de acharmos que nós somos Deus, quebra a nossa superioridade de acharmos que nós somos melhor que o nosso semelhante, quebra a nossa vaidade, o nosso exibicionismo de contar vantagens e de nós acharmos que nós valemos pelas coisas que nós possuímos. Os vales financeiros nos trazem humildade. Aprendemos que não é de pão que vive o homem, que o homem vive da palavra profética que sai da boca de Deus, que não é o nosso braço que nos mantém, sabe, mas o que nos mantém é a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E quando nós ajuntamos riquezas, a palavra do Senhor diz que é Deus que nos dá força para adquirir riquezas. Nossas imperfeições, nossas limitações, nossos erros são carros de Deus para quebrar o nosso legalismo, para pararmos de exigir perfeição das pessoas, pararmos de menosprezar os talentos, os dons das pessoas. Nossas falhas são carros de Deus para nos esvaziar,
para perceber que nós precisamos do perdão de Deus, que nós precisamos do perdão das pessoas, e para nós entendermos que nós temos que perdoar o nosso semelhante o tempo inteirinho, porque nós muitas vezes falhamos com eles e muitas vezes nós falhamos com Deus. Os carros de Deus também podem ser tempos de humilhações, tempos de perseguições, de escassez, de necessidades, de calúnias, de difamações, de incompreensões, de provações, de tentações, de dores emocionais, de relacionamentos conturbados, verdadeiras lixas, escovas para polir a nossa vida, nos ensinar a ser servos e nos ensinar a lavar os pés uns dos outros. Sabe, nesses momentos nós temos que ter coração quebrantado. Quando nós entramos em algum desses carros de Deus, nós temos que ter nossos olhos e ouvidos abertos para nós sermos ensinados pelo Espírito Santo, para nós vermos o que Deus quer arrancar e o que Ele quer moldar na nossa vida. Quando Davi foi conduzido por todos esses carros de Deus, porque Deus tinha planos muito grandes na vida dele, como tem na tua vida. Deus queria fazer ele um rei das 12 tribos de Israel, e Deus queria fazer dele um homem segundo o coração dele. Davi experimentou todos esses carros que eu estou falando para você. Quando você vê os salmos, você vê que são palavras de um homem que andou em todos esses carros de Deus, e ele pôde dizer nos salmos: Senhor, tu és meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações, em meio a todos esses carros. O Senhor é minha torre alta, minha cidade forte, amuralhada, pavê, escudo, pavilhão, baluarte do céu. Embaixo das tuas asas eu estou seguro. O Senhor é meu esconderijo, eu descanso à tua sombra. O Salmo 119, 71 diz: foi-me bom ter passado por várias aflições, para que eu aprendesse todos os teus ensinamentos, para que eu pudesse aprender a valorizar princípio, limites, porque o Senhor tem limites para a nossa vida, para a preservação da nossa vida, para eu poder aprender o que realmente é valor nessa vida. A tua palavra me dá vida. Nesses momentos nós aprendemos a esconder a palavra de Deus no nosso coração, porque a palavra de Deus é a única coisa que nos mantém de pé. Quando estamos nestes cargos, compreendemos que Deus não é só Salvador, mas Ele é Senhor, Ele é governante, aquele a quem nós devemos obediência. E entendendo isso, Davi falou no Salmo 119, 1-6: bem-aventurados os irrepreensíveis nos seus caminhos, os que andam na lei do Senhor, os que buscam a Deus de todo o coração, que não praticam a iniquidade, mas que andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que sejam cumpridos à risca, que sejam firmes os meus passos na obediência, e eu não terei nada do que me envergonhar. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares, e no meio de todos eles está o Senhor. Então, seja o momento que você estiver passando, saiba que é obra das mãos de Deus na sua vida, mas para fazer algo maravilhoso, para te levar a reinar como Davi reinou. Tenha uma semana maravilhosa. Amém.